irmão, na metade do caminho de Damasco, Bíblia diz, irmão, que o próprio Jesus aparece, irmão, perante a ele, irmão, e ele cai em terra. Bíblia diz, irmão, que Saulo, ele vê, irmão, uma luz muito forte. E aquela luz, irmão, quando ele vê, irmão, ali bem, ele cai no cavalo, irmão, já cai cego. Já cai, irmão, preparado pelo Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que o Senhor vem, irmão, se aproximando. E o Senhor começa a falar, Saulo, Saulo. E a Bíblia diz, irmão, que ele pergunta, quem é? Ele disse, eu sou Jesus, aquele que está perseguindo. Mas ali, irmão, eu creio, irmão, que naquele momento, irmão, ele não começou, irmão, a entender. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele vai, irmão, até a rua chamada direita. E a Bíblia diz, irmão, que quando, irmão, ele chega naquele lugar, irmão, em uma casa, ele fica, irmão, hospedado. 3 dias cego, sem comer, sem beber, eu creio sem dormir, e Deus preparando Saulo lá no Senhor para uma grande obra. E a Bíblia diz, irmão, que Deus vai falar, irmão, com Ananias, irmão. E quando, irmão, Deus fala com Ananias, irmão, quando ele fala o nome de Paulo, Senhor, será que o Senhor não ouviu a respeito desse homem? Esse homem, ele tem matado os teus filhos, esse homem tem perdido os nossos irmãos na fé. Mas mesmo assim o Senhor disse, Ananias, aquele lá eu estou preparando. Aquele lá é um vaso escolhido para mim, vamos, Senhor. Mas antes, irmão, de Ananias chegar lá, irmão, olha, irmão, interessante. Jesus, irmão, começa, irmão, a dar uma visão a Paulo. Que um homem chegava e colocava as suas mãos sobre os olhos dele. E a Bíblia diz, irmão, que quando Ananias, irmão, ele vai se aproximando, o mesmo Saulo disse, eu já estava te esperando, vamos, Senhor. E naquele momento, irmão, quando ele disse, eu já estava te esperando, porque o Senhor mesmo me mostrou você. A Bíblia diz, irmão, que Ananias, irmão, ficou ali, irmão, animado. Porque aquele homem, irmão, Deus tinha o escolhido. Mas o negócio, irmão, não fica só por aí não, irmão. Dá para entender, irmão, em alguns versículos, irmão, que Paulo, irmão, mesmo conhecendo Jesus, os próprios cristãos os afastavam. Eu creio, irmão, que os cristãos, quando olhavam a edição, você está aqui planejando, arquitetando contra nossas vidas agora, Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que Paulo, ele passa de um processo, irmão. Ali, irmão, o povo não querendo, irmão, o povo não querendo ali, irmão, ouvir as palavras. Mas chega um momento, irmão, que Paulo, ele vai dar o seu testemunho. Quando Paulo, ele vai dar o seu testemunho, a Bíblia diz, irmão, que por onde Paulo passava, os milagres aconteciam. Por onde Paulo, irmão, ele colocava, irmão, a Bíblia diz, irmão, que o milagre acontecia. Mas a Bíblia diz, irmão, que o tempo vai passando, irmão, ele chega nesse lugar, irmão. A Bíblia diz, irmão, que ali, irmão, ele vai para a oração. E quando, irmão, Paulo, ele vai, irmão, para a oração, a Bíblia diz, irmão, que aparece uma jovem. E aquela jovem começava a gritar, esses homens que passam por aqui, eles estão anunciando o caminho da salvação. São homens cegos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz, irmão, que ela vai fazendo isso, irmão, por vários dias. E a Bíblia diz, irmão, que chega um momento, irmão, Paulo, ele vai ficar, irmão, perturbado o coração, irmão. Talvez, irmão, Silas, que estava do lado dele, talvez Silas disse, olha, essa mulher, ela está nos elogiando. Mas eu creio, irmão, que Paulo, irmão, naquele dia, irmão, Paulo, irmão, ele começou a jejuar, irmão, sobre aquela causa, irmão. E nós sabemos, irmão, que o inimigo está aí, irmão, para, irmão, nos elogiar. E muitas das vezes, irmão, tanto elogio, irmão, do nosso inimigo, irmão,